Peaky Blinders, sem dúvidas, é uma série envolvente e intrigante. Apesar do grande uso da violência e de cenas picantes, ela traz um contexto histórico muito bem trabalhado na Inglaterra no pós-Primeira Guerra Mundial. Uma mistura assim quase que perfeita entre ficção e realidade, e esse fato deixa o enredo para mim muito bom. E pensando nisso, no vídeo de hoje eu trouxe 6 consequências da Primeira Guerra Mundial na Inglaterra usando a série Peaky Blinders como referência. Mas antes de continuar a chamada, eu sou André Gussi e esse é o Entreter e Conhecer. E após a vinheta, vamos para o conteúdo de hoje? A família Shelby, dentro de Peaky Blinders, teve uma inspiração de gangster na vida real com o mesmo nome. No entanto, eles não vigoraram ali após a Primeira Guerra Mundial na Inglaterra, e sim da década de 1890 até mais ou menos 1910. Como eu disse, a série mescla realidade com ficção. No entanto, no vídeo de hoje irei explicar 6 aspectos do contexto histórico presentes na série. Dessa forma, entendendo um pouquinho a história da Inglaterra depois desse conflito tão marcante e ao mesmo tempo compreendendo melhor alguns aspectos da série. Então vamos lá? Do primeiro? O primeiro ponto que eu quero trazer aqui é justamente o fortalecimento das gangues na Inglaterra depois do conflito. E o porquê que isso acontece? Devido à devastação que a guerra trouxe na economia, não só da Inglaterra, mas de quase todos os países envolvidos. Nós veremos lá no fim do vídeo que teve apenas um país que se deu bem economicamente nesse conflito. Mas vamos nos ater aqui à Inglaterra. É claro! Mesmo o conflito não sendo ocorrido no território inglês, o prejuízo para a economia foi muito grande, porque durante os 4 anos de guerra, toda a força produtiva basicamente direcionou-se para a guerra. E após isso ficou um caos econômico muito forte na Inglaterra. Sem contar que mesmo vencedora, ela não teve assim muitos ganhos econômicos com esse conflito. E com esse cenário econômico de crise econômica, desemprego e tudo mais, muitas pessoas, para conseguir um ganho para suas famílias, tiveram que entrar para o mundo do crime, principalmente em Birmingham, ou Small Heath, que é a região onde se passa a série, porque essa localização é considerada uma das mais pobres da Inglaterra. E com essa crise, isso sofreu muito com isso. Então vejam, aqui esse cenário foi propício para a criação e fortalecimento dessas gangues. E, como eu disse, os Peaky Blinders tiveram uma inspiração na vida real. No entanto, não vá achando que eles eram bonzinhos, que não matavam civis, matando apenas inimigos e quando matavam um civil ficava lá todo triste e com crise de consciência. Não, os Peaky Blinders eram conhecidos pelo seu uso extremo da violência, principalmente contra as mulheres. Meu Deus! E a segunda consequência da Primeira Guerra Mundial na Inglaterra que eu quero trazer é o abalo psicológico. Por quê? Antes do conflito, eles estavam vivendo na Belle Époque, comemorando o progresso, o avanço da humanidade, os europeus se achando o epicentro de tudo. Tudo podiam e tudo faziam. Esse período assim de bonância, de boas energias, acabou com o conflito, trazendo um trauma psicológico muito grande para os sobreviventes da guerra. E a todo momento isso é presente em Peaky Blinders. Não é raro você ouvir as pessoas falando que o John Shelby era uma pessoa antes da guerra e voltou um monstro depois desse conflito. E não só ele, nós podemos trazer aqui o exemplo do Danny, lá na primeira temporada, que ele fica meio tantã, meio doido após o conflito, e o namorado da ativista comunista lá na 4ª temporada, que após a guerra não conversou com ninguém, cometendo suicídio com um tiro na cabeça. Vejam, a todo momento tem esse reflexo das consequências psicológicas da guerra. No entanto, a gente pode ver também uma questão de honra e hombridade para as pessoas que foram lutar no conflito. Há vários momentos eles falam, eu lutei em tal batalha, e você, qual lutou? Servindo até de uma moral extra para quem lutou na guerra, comparado com quem não lutou. Isso ficando bem claro contra um inspetor que foi responsável por acabar com os Peaky Blinders na primeira temporada. Voltamos da guerra há muito tempo, Arthur. Voltamos há muito tempo. Achei que já estava bem. Mas... Eu acho que eu não estou.
E a terceira consequência que eu quero trazer aqui da Primeira Guerra Mundial, presente em Peaky Blinders, é o ganho de espaço da mulher na sociedade. O machismo ainda hoje é muito forte. No início do século XX, era bem maior. Na série, vai mostrando isso muito bem. Por quê? Quando teve a guerra, todos os homens, ou a maioria deles, foi lutar no conflito. E a economia foi tocada pelas mulheres. Quando o conflito acaba, elas lutaram para manter esses espaços que elas haviam conquistado. Em vários momentos isso fica claro nas discussões entre família, principalmente na primeira temporada, quando a Polly fala para o Tony: quando vocês estavam lá na guerra, quem tomou conta do negócio fomos nós. Então, respeito, confia que nós sabemos o que nós fazemos. A série também traz isso de uma forma muito brilhante referente ao salário, da diferença entre homens e mulheres, que muitas vezes os homens ganhavam o dobro do que as mulheres, sendo uma das motivações dos conflitos presentes na quarta temporada entre as indústrias do Thomas Shelby e os seus funcionários. Não é por menos que nesse período vai ter um slogan muito famoso chamado We Can Do It, ou seja, nós podemos fazer isso. Veja aqui essa imagem que mostra uma mulher também que é capaz de fazer as coisas que os homens fazem. Outro momento que deixa isso claro na série é quando o Michael reconhece e fala para Polly: olha, o Tommy, sem a sua presença, ele vai desmoronar. Ou seja, quem é a responsável por manter todo o império de pé? E na quarta temporada, também isso deixa muito claro a conquista das mulheres quando todas as Shelbys vão votar lá no finalzinho do último episódio. I've walked and I've crawled on 6 crooked highways. A quarta consequência que eu trago é a questão do comunismo. Por quê? Durante a Primeira Guerra Mundial ocorreu a Revolução Russa, o primeiro estado a se declarar comunista e também a expandir essa ideia para outras regiões. E todo momento a gente vê a presença desse embate, seja na primeira temporada com Fred Thorne, ou nas seguintes com a Ada se afiliando ao Partido Comunista, ou a greve geral presente ali na quarta temporada. O comunismo acabou se tornando um espectro bem recorrente dentro da Europa. Tanto que alguns analistas dizem que a Primeira Guerra Mundial só terminou com medo de o comunismo, que começou lá na Rússia, se espalhar por outras regiões. Então eles falaram: vamos acabar esse conflito aqui para evitar esse mal. E todo momento mostra isso, deixando isso muito claro na terceira temporada, quando o governo inglês usa o Thomas Shelby para intimidar o Partido Comunista e cortar relações com o governo soviético lá na Rússia. Que tipo de lista teria o nome de um comunista e de um agente de apostas um ao lado do outro? Deve ser a lista dos homens que dão falsas esperanças para os pobres. A quinta referência que eu trago, ela é muito sutil, porque é a gripe espanhola, que no início da segunda temporada falam como a grande peste que matou o Fred Thorne, o marido da Ada. A gripe espanhola, que começa inicialmente na Espanha, mas devido ao conflito de escala mundial, se espalhando para outros lugares, inclusive o Brasil, matando milhões de pessoas. And in the end, it wasn't war that took Freddy. Pestilence took him. A sexta e última consequência que eu trago é o fortalecimento dos Estados Unidos. Por quê? Antes do conflito, a economia dos Estados Unidos vinha crescendo, mas não se comparava com a da Europa. Com o conflito, principalmente se instaurando na Europa ou em suas colônias, arrasando a economia desse continente, o único país industrializado que tinha um porte de fornecer as matérias para reconstruir a Europa era os Estados Unidos, fazendo uma alavanca na economia deste. E isso daí vai ficando cada vez mais claro na série, principalmente a partir da terceira temporada. Sempre eles vão mencionando os Estados Unidos, uma vez que a Ada vai morar lá. E na quarta temporada eles vão buscar ajuda com uma gangue rival dos italianos que estão querendo matar o Tommy, que é governada justamente por Al Capone. Isso sem contar que a todo momento os Shelbys, ou mesmo todo mundo ali dentro da série, quer fazer comércio exportando suas bebidas ou produtos para os Estados Unidos. Não por menos que a companhia Shelby vai ter alguns pontos estratégicos de comércio lá. Por mais que o foco seja na Inglaterra, eles estão mencionando esse crescimento dos Estados Unidos, que na quinta temporada mostra a crise de 29 e suas consequências, mas aí fica um tema para outro vídeo. Então fica assim,
E aí, ficou claro para você como que a série Peaky Blinders consegue usar esses contextos históricos e traçar uma trama muito bem feita dentro da série? E você, qual ponto desses chamou mais atenção? Compartilhe conosco aqui nos comentários. E para fechar o vídeo de hoje, a seção agradecimentos, que como sempre vai a linha que me ajuda na estrutura do canal como um todo. E lógico, não poderia deixar de agradecer a você que assistiu até aqui. Muito obrigado e até a próxima!